Oficialmente, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Aí eu vou convidar você para pegar a sua apostila, página 13, Química A, para trabalhar um assunto bem importante, só colocar aqui no sistema. Deu uma trabalho para baixo, agora foi. Vamos ver se ele vai, vamos ver se ele vai. Só um pouquinho aqui. Deixa eu só fechar aqui tudo, bonitinho. E aqui vamos entrar, projetar, duplicar, aí, fecha de tudo, aí, agora sim, vamos lá. Agora vai dar certo, vamos ver, vai, agora deu certo. Então, página 13, agora sim, então acho que até coloquei a aula errada aqui, peraí, não é essa aqui não, peraí só um pouquinho, não é essa aqui não. Fecha, bioquímica está aqui, pronto, só abrir ela, só um minutinho, pronto, abri a aula errada. Pronto, agora vai dar certo. Só não é a página em questão. Então, nossa página é 13, deixa eu só entrar aqui. Entrou agora foi. Então, é Química A, página 13. Isso aqui é a mesma aula da manhã. Hoje vocês estão tendo o mesmo tipo de aula da turma da manhã. Então, aqui, Química A, página 13. Estou fazendo essa pequena ratificação. Então, o que nós vamos estudar hoje? Compostos bioquímicos, e eu vou começar exatamente com os compostos chamados de lipídios ou lipídeos, tanto faz a pronúncia e a escrita também, elas estão corretas. Então, o que são lipídios? Primeiro, se eu fosse fazer uma pequena entrevista química com você, e na hora que eu falasse assim, o que você entende por lipídios? Praticamente a grande maioria vai falar que lipídios são óleos ou gorduras. Óleos e gorduras realmente são lipídios, mas nem sempre só de óleos e gorduras vivem os lipídios. Então, o que acontece? Óleos e lipídios aliás, óleos e gorduras são realmente lipídios. Isso não tem como contestar. Agora, falar que lipídios são apenas óleos e gorduras, isso não está muito correto. Para quem gosta de fazer algumas anotações, algumas coisas eu vou pedir para vocês anotarem aí. Por exemplo, a definição do que é um lipídio. Então, eu coloquei numa mancha aqui, até para ficar mais fácil a sua visualização, o que são esses lipídios. Lipídios constituem um grupo de compostos que, apesar de quimicamente diferentes entre si, apresentam uma importante característica em comum, a insolubilidade em água. Resumindo mais ainda, lipídios são biomoléculas, ou seja, moléculas produzidas pelos seres vivos que apresentam uma característica em comum, eles devem ser insolúveis em água. Isso é uma definição de lipídio. Então, lipídios são biomoléculas, ou seja, moléculas produzidas pelos seres vivos que apresentam a característica de serem insolúveis em água. Porque se você pensar assim, professor, tudo que é insolúvel em água, então vai ser um lipídio? Não. Se você estiver na rua, encontrar uma pedra, uma rocha na rua, professor de geografia fala em rocha, a gente fala em pedra. Se você pegar uma pedra e colocar na água, essa pedra não se dissolve. Ah, professor, então essa pedra é um lipídio? Não, porque eu preciso de uma biomolécula, uma molécula sintetizada por um ser vivo. Aí começa a nossa definição. Então, lipídios são biomoléculas que são insolúveis em água. Se você quiser fazer um resumo de definição de lipídio, uma única frase, bem curitibanês. Lipídios são biomoléculas que são insolúveis em água. Curta e grossa a definição de lipídios. Na biologia, isso que eu tirei da biologia, isso que não importa muito para nós, por enquanto. Então, olha só, principais funções dos lipídios do nosso dia a dia. Armazenamento de energia, clássico, óleo e gordura. Fazem parte das membranas biológicas, apresentam funções hormonais. Isso a gente vai estudar já já. Então, os hormônios, por exemplo, são lipídios. Professor, então significa que a minha testosterona, o meu estrogênio é um óleo? Não. Ele é um lipídio. Óleos e gorduras fazem parte desse universo dos lipídios, mas além dos óleos e gorduras, eu vou encontrar fosfolipídios, vou encontrar os esteroides, são essenciais para o funcionamento de algumas enzimas e atuam como isolantes térmicos e agentes emulsificantes. Isso que eu tirei de um livro de biologia. Agora, lá na ponta esquerda, lá tem uma parte essencial. O que são lipídios?
São biomoléculas que são insolúveis em água. Para facilitar um pouco a vida, vocês já viram que muitas vezes a biologia ela tenta complicar com muito nome estranho, muita parte do texto você tem que decorar, e tem mesmo, muitas vezes tem que decorar. Mas para facilitar um pouco a sua vida, eu faço uma divisão. O que são lipídios? São biomoléculas que são insolúveis em água. E como é que eu divido essas biomoléculas? Em triglicerídeos, que nós já estudamos um pouquinho, esteroides, fosfolipídios, cerídeos ou ceras, e carotenoides. Essa é a divisão clássica hoje do que é um lipídio. Triglicerídeos, esteroides, fosfolipídios, cerídeos e carotenoides. Eu já falei um pouquinho sobre os óleos e gorduras. Mas não custa relembrar, principalmente para o Enem. O Enem adora esse tipo de questão, porque já é química com biologia, química com física, biologia com física, esses assuntos sempre são interessantes para a nossa prova. Então vamos começar com os triglicerídeos. Professor, o que é um triglicerídeo? Vou voltar à definição, curta e grossa. Glicerídeos ou triglicerídeos são ésteres de ácidos graxos. Professor, eu esqueci o que é um ácido graxo. Pois bem, ácido graxo é um ácido carboxílico que, no mínimo, 11 átomos de carbono. Tanto que aqui fiz um pequeno esquema, ó. O carbono X maior do que 10, ou seja, qual é o mínimo de carbonos que uma cadeia, para ser um ácido graxo, tem que ter? No mínimo 11. 11, 12, 13, 18, 20, 22, é o número apropriado para ser um ácido graxo. E lá na própria biologia, vocês aprenderam que para formar um glicerídeo, esse ácido graxo vai reagir com glicerol, glicerina, ou na química isso aqui é chamado de 3 carbonos prop, simples ligações anteminação, ol, triol, propanotriol. Esse propanotriol é chamado de glicerina ou glicerol. Então, o que é um glicerídeo? Glicerídeo é a reação entre um ácido graxo e a glicerina, por isso que é chamada de glicerídeo, porque trabalha com a glicerina. A glicerina reage com o ácido graxo e eu vou ter uma cadeia grande. E essa cadeia é insolúvel em água, aí dando a característica essencial de um lipídio, que é uma biomolécula que tem que ser insolúvel em água. Então, isso é um glicerídeo. Professor, por que algumas vezes eles chamam de triglicerídeo? Eles chamam de triglicerídeo porque, repare, a hidroxila do ácido pega o hidrogênio do álcool. Mas como eu tenho três hidroxilas, significa que eu vou pegar 3 ácidos graxos. Por isso que é chamado de triglicerídeo, porque cada hidroxila da glicerina envolve um ácido carboxílico. Como eu tenho 3 hidroxilas, 3 ácidos graxos. E como eu vou usar 3 ácidos graxos, eu vou formar 3 vezes a função éster. 3 vezes a função éster. Como é que eu vou dar o nome desse glicerídeo que tem 3 vezes a função éster? Triglicerídeo. Tá. E como é que eu vou saber quando que é um óleo e quando que é uma gordura? Agora vem uma parte importante, principalmente para o Enem. Presta bem atenção para cá. Características gerais. Eu já trouxe essa tabelinha em algum momento das nossas aulas, mas ela é importante e preciso trazer novamente. Hoje, qual é a principal diferença entre óleo e gordura? O estado físico. A 25 graus e uma atmosfera, se esse meu triéster for sólido, ele é uma gordura. Se ele for líquido, é um óleo. Quer ver? Manteiga. Qual que é o estado físico da manteiga a 25 graus? Ah, professor, ele é sólida, então significa que a manteiga é uma gordura. Azeite de oliva, ele é líquido, então é um óleo. Porém, além do estado físico, existe uma outra diferença que vai ser muito importante para a aula de hoje, o tipo de ligação. Se você tiver um ácido graxo que reagir com a glicerina e esse ácido graxo for saturado, significa que eu vou produzir uma gordura. Agora, se o seu ácido graxo que vai dar origem ao éster for insaturado, eu vou produzir um óleo. Então, 2 diferenças clássicas. Primeira diferença, estado físico. Se a 25 graus for sólido, gordura. Se a 25 graus for líquido,
é um óleo. Agora, se essa cadeia que deu origem ao meu éster for predominantemente saturada, vou formar uma gordura. Se ela tiver dupla ou várias duplas ligações, eu vou formar um óleo. Essa é a ideia essencial que você tem. Importante essa tabela, muito importante, diga-se de passagem. Então, uma das maiores cobranças que você vai ter sobre lipídio é exatamente a diferenciação entre óleo e gordura. Primeira diferenciação, estado físico. Segunda diferenciação, tipo da ligação. Se você tiver apenas simples, gordura. Se tiver dupla ou várias duplas, um óleo. Essa é a ideia. Quer ver como isso vai acontecer? Dá para enxergar bem? Dá para enxergar. Então, o que acontece? O ácido graxo é aquele que vai reagir com a glicerina para produzir um óleo ou uma gordura. Professor, e como é que você vai saber quando que é óleo e quando é uma gordura? Aí ficou fácil. Se você analisar o ácido carboxílico que deu origem àquele éster, ele vai ser uma gordura. Agora, se você analisar o ácido carboxílico, aliás, o ácido graxo, e perceber que ele tem uma dupla ligação, ele vai formar um óleo. Então, essa é a diferença clássica que você vai ter. Aquela banha de porco é gordura? Perfeito, banha de porco. Sebo de carneiro. Sabe quando você faz aquela costela no final de semana e você é o responsável para lavar a louça depois e parece que tem uma camada de margarina em cada prato? Isso lá é gordura. Porque a 25 graus Celsius, ela é sólida. Ou pastosa. Tem alguns autores que chamam de sólida ou pastosa. Então, margarina, manteiga, banho de porco, sebo de carneiro, gordura de boi, ou até mesmo aquele resíduo, aquela costela que fica na panela, isso lá é gordura. Perfeita, boa análise que você tem ali. Agora, o que acontece? Se o seu ácido graxo for saturado, vai formar uma gordura. Se ele for insaturado, vai formar um óleo. Porém, estamos prestes a começar uma revisão, mas você lembre que na minha Química A, toda vez que era possível, eu fazia uma pequena revisão. Agora, repare, como o meu ácido carboxílico tem uma dupla ligação, e essa dupla ligação geralmente vai ter ligantes diferentes em cada carbono de dupla, esse composto que apresenta a dupla, ele pode ter uma certa isomeria. Quero ver se vocês têm boa memória. Como é que eu chamo essa isomeria em que ligantes estão no mesmo lado do plano ou ligantes diferentes em lados opostos do plano? Como é que você chama essa isomeria? Isomeria cis-trans, ou isomeria geométrica. E para quem lembra das aulas, a isomeria cis-trans, ela foi traduzida, foi atualizada para a isomeria Z. Z para cis e E para trans. Está lembrado disso? Então vamos voltar. Se você esqueceu alguma parte, é hora de revisar. Para que um composto apresente isomeria geométrica, cuidado que tem uma outra isomeria, que é a isomeria óptica, que você caça o carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. E para ser um carbono quiral, ele só pode ser de simples ligações. Quando tiver dupla ligação, mais ligantes diferentes nos 2 carbonos de dupla, eu tenho isomeria geométrica cis e trans. Agora, esse isômero que está aqui à minha esquerda, esse isômero é um isômero cis ou trans? Se alguém quiser se arriscar ali no chat, pode arriscar. Professor, mas se eu fizer errado, não importa. Repare que agora, cada vez está mais próximo. Daqui a menos de um mês já estamos no Natal. Na hora que passar Natal, Ano Novo, nós já temos o Enem por aí. O Enem está por aí. Esse isômero que está aqui na ponta esquerda, agora de vocês arriscarem. Professor, mas se escrever errado, não importa. Se você escrever errado ou não, eu quero ver se você consegue lembrar desse material. Esse isômero é um isômero cis. Por quê? Porque na hora que você passa o plano pelo meio da dupla ligação, você vai perceber que os 2 átomos de hidrogênio estão no mesmo lado do plano. É um cis. E quando o hidrogênio está para cima e para baixo do plano, eu tenho um isômero trans. Já vou aproveitar. Esse óleo, aliás, esse ácido graxo que vai virar um óleo depois, ele está na posição trans. Professor, é possível um óleo virar uma gordura? Naturalmente não. Naturalmente não é possível, mas artificialmente o homem consegue quebrar essas duplas ligações e na hora que você quebra a dupla ligação, você tem um composto saturado e vai virar uma gordura.
Portanto, o homem consegue transformar um óleo em uma gordura? Consegue. E se, porventura, você pegar um óleo na posição trans e quebrar essa dupla na posição trans, o que você vai obter? Uma gordura trans. E aí você já sabe que a gordura trans não é muito bacana para a nossa saúde, causa entupimento de artérias, acúmulo de gordura em alguns órgãos, faz mal, engorda, essas coisas do gênero. Então, a gordura trans, ela veio da transformação de um óleo na posição trans, que virou, posteriormente, uma gordura trans. Essa é a ideia. Tanto que, deixa eu só até adiantar um pouquinho, depois eu volto para essa rancificação. Deixa eu só comentar a respeito disso, que também eu comentei na aula passada. É possível um óleo virar uma gordura? Sim, não de forma natural. Professor, se eu aquecer várias vezes o óleo, o aquecimento não é uma gordura. Lá você vai ter a formação de outros compostos. Então, na indústria, o homem consegue quebrar aquela dupla ligação através de uma reação de adição. Lembra? Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? Professora, a quebra da ligação π. Se você tem a ligação π, é porque você tem um óleo. Se você não tem mais ligação π, só tem cadeia com simples ligações, vira uma gordura. Portanto, o nosso óleo, que tem uma, duas, três duplas ligações, ele vai romper, o hidrogênio rompe todas essas ligações, e eu vou ter uma cadeia saturada. Só que essa cadeia saturada não é mais óleo, ela passa a ser uma gordura, mas ela não é uma gordura natural, por isso que ela é chamada de gordura hidrogenada. Uma das mais famosas gorduras hidrogenadas que você encontra no seu dia a dia, a margarina. Até cheguei a comentar que a palavra margarina, ela tem um significado até bonito, quase chega a ser romântico. Já pensou assim, se chega a sua namorada, seu namorado, e olha assim nos olhos e fala assim, nossa, seus olhos parecem margarina. Credo, professor. A palavra margarina significa que tem o brilho das pérolas. É bonito. Ou seja, seus olhos parecem margarina. Credo, que brega. Seus olhos parecem brilho de pérolas. Ou seja, seus olhos brilham como pérolas. Não é muito bacana, é muito brega, mas de qualquer maneira, só para lembrar, a margarina é uma das principais gorduras hidrogenadas que se tem no dia a dia. Fora que você vai encontrar isso em recheio de bolacha recheada. Nós já discutimos, aliás, não é discussão, isso é um fato. Em Curitiba não é biscoito recheado, é bolacha recheada, porque é Curitiba. Assim como não é salsicha, é vino, assim como não é jaqueta, é Japão. Nós temos um vocabulário próprio chamado curitibanês, tá lá. Aí você encontra isso naquela baladadinho, aquela baladadinho é gordura hidrogenada. Você vai encontrar naqueles doces em formato de guarda-chuva ou naquelas bolinhas de futebol. Tudo isso lá é gordura hidrogenada. Aquele chocolatinho de guarda-chuva, não, aquele não é chocolate. É quem está escrito, Laura. Se você olhar no rótulo, não está escrito chocolate, está escrito assim, gordura hidrogenada, sabor chocolate. Gordura hidrogenada, sabor chocolate. E não só isso, essas barrinhas de cereal. Muitas vezes você vê assim, nossa, comprei uma barrinha de cereal com cobertura de chocolate. Dá uma olhadinha no rótulo que está escrito. Contém cobertura com gordura hidrogenada, sabor chocolate. Sabor chocolate. Não é chocolate aquilo. Nem aquele guarda-chuvinha, nem aquelas bolinhas, nem a bala dadinho é chocolate. Simplesmente é uma gordura hidrogenada com sabor. Então, não é estojo, é penal perfeito, aquele negócio horrível, credo, mas quando a gente era criança, é. Criança é uma draga, aceita tudo. Aliás, até uma certa idade nós aceitamos tudo. É uma draga. Nada faz mal. Depois de uma certa idade começam as coisas a acontecer. Azia, gastrite, passa mal, vomita, bebe. Tem uma época da vida que você come, bebe, tudo que você tem, faz uma mistureba todo, outro dia está bem. Depois de uma certa fase da vida, parece que tudo faz mal. Se você misturar vinho com cerveja, outro dia, aliás, a semana inteira está perdida. Se você for dormir depois das 3 horas, outro dia você parece um zumbi. É impressionante. Depois que você começa a ficar mais velho, as coisas pioram. Mas, de qualquer maneira, a margarina é a mais famosa das nossas gorduras hidrogenadas. Pronto, fechou aqui. Então, isso é o processo que você tem sobre gordura hidrogenada. Então, é possível um óleo virar uma gordura? Sim, é possível sim. Velhice uma fábrica de horrores. Não é bem assim. Eu falo que envelhecer é uma dádiva. Que tem gente que não consegue envelhecer, que morre mais cedo. Então, envelhecer com saúde, com sabedoria, é uma dádiva. Então, envelheçam
com sapiência, envelheçam com sabedoria, que a vida fica bela. Então, é isso que acontece, não é um show de horrores, porque, nossa, a pele começa a ter estria, começa a ter um monte de rugas, etc. e tal, mas vivam bem, aproveita e vive. E quando você olha para trás e vê assim, nossa, eu vivi muito bem, agradeço a vida que eu tive. Então, envelhecer não é um horror, envelhecer é uma dádiva. Agradeçam o momento e a oportunidade que tem de vocês envelhecerem. Se vocês olharem quantas pessoas, quantos amigos, muitas vezes já perderam na tenra juventude. Então, agradeçam. Não é um show de horrores, não é assim, tem que aproveitar a vida. Então, isso é o processo. Agora, só voltar um pouquinho aqui, ó, aquele processo que eu havia pulado. Rancificação. Eu vou fazer uma experiência agora, principalmente para as meninas, para as mulheres que estão aí no outro lado da tela. Existe uma experiência chamada memória olfativa. Professor, isso não existe. Memória olfativa. Quer ver? Pare um pouquinho, feche os olhos e vamos fazer uma regressão mental. 6ª, 7ª, 8ª série. Uma dessas 3 turmas. Então, imagine você na sala e os meninos voltando da educação física, todos suados. Está lembrando disso? Então, você está na sala, aí os meninos voltam da educação física, porque o menino nessa fase, ele quer jogar bola. Então, ele corre atrás da bola, defesa, em bando, ataque em massa, onde a bola está naquele sol cerrado inteiro, mas ele está lá. Aí eles vêm para a sala de aula e aquele cheiro era muito agradável. O odor de rosas era? Não. O cheiro era muito, muito desagradável. O que aconteceu ali? Uma rancificação. E eu aposto que muitas das meninas aí, até alguns meninos do outro lado da tela, falaram assim, ou seja, o cheiro não está aí, por que você fez careta? Porque você lembrou, memória olfativa, que aquele cheiro não era nada agradável. Fora que, muitas vezes aqueles meninos suavam, aí passavam aqueles desodorantes mais vagabundo possível, e aí não sei o que era pior, se era o cheiro deles ou o desodorante que eles usavam. E fora que misturava aquele cheiro de CC com desodorante. Jesus, era o cheiro do inferno. Mas, de qualquer maneira, isso já aconteceu. Agora, por que vinha aquele cheiro desagradável? O que é o cheiro desagradável? Rancificação. Processo pelo qual óleos e gorduras expostos ao calor, oxigênio e à luz. Ou seja, tem que ter esses 3 ingredientes. Calor, oxigênio e luz formam substâncias de cheiro forte e desagradável. E fora que toda sala de aula do planeta tinha um cascão. Aquele cascão, personagem lá da Turma da Mônica, que não era muito chegado em tomar banho e muitas vezes tinha um cheiro desagradável. Se bobear, não é só na 7ª, 6ª série, não. Se bobear, no ensino médio também você tinha coleta. Tomara que não seja você que eu estou falando, tá? Mas sempre tinha alguém, ou um menino, uma menina, que tinha um cheiro forte e desagradável. O que acontecia? Rancificação. Professor, mas de onde que vem o óleo e a gordura? Da pele. Os meninos até é fácil de explicar pelo processo da mutação. Porque naquela época, vocês meninas já eram mulheres. Na 7ª, 8ª série, grande parte de vocês já eram mulheres, já tinha menstruação, já tinha TPM, já tinha cólica menstrual, já tinha todos esses negócios que a natureza entendeu. E aí os meninos eram tudo aqueles pirralhos, só que alguns deles já começavam a ter trocar a voz, eles tinham aquela voz bem fina, de taquara rachada, e quando eles iam fazer uma pergunta, professor, Luana? Aí você já fica assim, nossa, que voz, está trocando hormônios. E esses hormônios, muitas vezes, provocam excesso nas glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas produzem sebo, e sebo é gordura. E quando essa criatura ia lá na educação física, corria igual um louco, no calor, com oxigênio e luz. E aquela gordura azedava, e ele vinha para a sala de aula com aquele cheiro agradável. E ainda pedia um abraço para você. Mas, de qualquer maneira, isso é um processo de rancificação. E o exemplo mais clássico disso, manteiga rançosa. Então, se você deixar um pedaço de manteiga muito tempo fora da geladeira, você vai perceber que ela vai ficar com cheiro forte e desagradável. O cheiro azedo. E esse cheiro dá para fazer quantificar. É o ácido butanóico. Tanto que o ácido butanóico é chamado de ácido butírico, justamente porque vem de butter, manteiga. Essa é a origem do ácido butírico, exatamente da manteiga rançosa. Bebê. Os bebês, você já percebeu que grande parte dos bebês, eles são azedos? Eles que têm que dar banho várias vezes ao dia, porque eles têm grande quantidade de glândulas sebáceas que produzem muito sebo, calor, oxigênio e luz, fazem com que aquela gordura fique azeda. Olha, meu azedinho, nossa, como essa criança está azeda, vamos dar banho nessa criança. E aí dá banho, 3, 4 banhos, dependendo do calor que você tem. Então, essa é a ideia que você vai encontrar. Passa uma demora mais no banho,
Alberto, essa fase aí é uma fase um pouco mais prolongada, tal, porque percebe-se que o banho fica mais demorado, o braço direito fica forte, o esquerdo fica meio atrofiadinho, mas faz parte da passagem do menino para o homem lá naquela puberdade. Então, mas de qualquer maneira, alguns de vocês já passaram ou ainda estão passando, mas de qualquer maneira, o que interessa aqui, que eu quero lembrar, quem fez esse comentário aí, ó, Alberto, é o processo do azedo, ou seja, os jovens homens eram azedos. Por quê? Porque ocorria uma rancificação, esse processo que vai ocorrer. A hidrogenação já cheguei a comentar, e é isso para vocês compreenderem lá do óleo para a gordura. Olha só, eu tenho duas duplas ligações, então eu tenho óleo. Se tem duas duplas ligações, eu tenho óleo. Se eu arrebentar essas duas duplas ligações, a minha cadeia vai ficar saturada. Só que cadeia saturada é gordura. Portanto, eu transformo um óleo numa gordura. E repare, eu só peguei uma parte desse meu óleo. Por quê? Porque um óleo e uma gordura é um éster de ácido graxo. E eu tenho 3 vezes essa repetição. Se eu colocar essas 3 vezes, ficaria muito grande. Peguei só um fragmento que mostra que eu estou quebrando as duas duplas para formar uma cadeia saturada. E nesse processo, você transforma um óleo em uma gordura. Ponto, resolve. Agora, só por curiosidade, esteroides. O mais famoso dos esteroides que eu comento e o mais abundante é o colesterol. Não sei se vocês conseguem enxergar, fiz muito pequenininho ali, mas ocorre apenas em animais. Então, todo e qualquer alimento que tem origem vegetal não tem colesterol. Tanto que muitas vezes agora até saiu do mercado, porque teve aquele órgão lá que protege contra a propaganda. Comprava margarina, estava escrito assim, 0% colesterol. Não tem como ter colesterol, porque a margarina ela é derivada do óleo da soja, do óleo de canola, do óleo de milho, do óleo de oliva. Ou seja, esses óleos ou azeites, eles são vegetais. Na hora que você arrebenta aquela dupla, vira uma gordura vegetal. E essa gordura vegetal ou gordura hidrogenada, ela é de origem vegetal, portanto, não pode ter colesterol. Agora, manteiga tem colesterol? Manteiga tem colesterol, porque a manteiga vem da vaca e a vaca é um animal, portanto, temos colesterol. Ovo tem colesterol? Tem, porque vem da galinha, que vem do reino animal. Maionese. Tem algumas maioneses que simplesmente usam óleos vegetais. Não apresenta colesterol. Se você pegar qualquer alimento e está escrito 0% colesterol, pode ter certeza que é de origem vegetal. Se tiver colesterol, é de origem animal, já de cara. Só que além do colesterol, você vai encontrar testosterona, estrogênio, estrógeno, a progesterona e o colesterol. São os principais esteroides que você encontra. Hormônios e o tal do colesterol. Então, essa ideia dos esteroides. Professor, mas eu consigo ver daqui, ó, que tem uma hidroxila. Aquela hidroxila, ela não é solúvel em água? Até é. Mas dá uma olhadinha no tamanho da cadeia carbônica que você tem. Só por baixo aqui, ó, você tem mais de 20 carbonos. Portanto, o que chama mais a sua atenção? Aquela hidroxila que forma pontes de hidrogênio ou o grande espaço em que você tem cadeia carbônica. Simplesmente o que você tem, o que predomina é a cadeia carbônica. Tem um oxigênio na ponta, um oxigênio na outra ponta, mas o que prevalece é o aumento da cadeia, porque para ser um lipídio, deve ser insolúvel em água. Outra classificação importante, não é para se assustar aqui não, que geralmente a prova ele te dá isso aqui, e com o intuito de te assustar mesmo. Um fosfolipídio. Lá na biologia, ele fala que um fosfolipídio é formado por 2 cadeias de ácido graxo, mais uma cadeia de glicerol, mais um grupo fosfato. Aí você tem o grupo fosfolipídio. Só que o que acontece? O ácido graxo, como tem uma cadeia carbônica longa, ela é hidrofóbica. Isso aqui caiu na prova do Enem do ano passado, caiu na prova do Enem do ano retrasado. 2 provas consecutivas, caiu isso aqui. Tá, professor, mas o que eu tenho que saber? Você vai ter que lembrar que o ácido graxo é insolúvel em água, porque esse ácido graxo vai produzir óleo e gordura, que são insolúveis. Então, essa cadeia do ácido graxo, ela é hidrofóbica, enquanto que o grupo fosfato, mais o grupo colina, que aparece nesses grupos, eles são polares. E por serem polares, obviamente, são solúveis em água. E aí aparece a expressão hidrofílica. Hidrofóbica, fobia de água. Você tem fobia da água porque é insolúvel. Agora, hidrofílica, filia, vem de filo.
igual filosofia. Sofia é a sabedoria. Filo significa atração à sabedoria. Então, hidrofílica que tem atração pela água. E se tem atração pela água, porque é solúvel. Função, forma as membranas celulares. Então, o que acontece? Essa parte aqui, ó, que é do ácido graxo, tem a cauda hidrofóbica. Para quem fez o Enem, se bem que nenhuma prova estranha, que você nunca lembra que fez a prova. Você sabe que fez, mas você não lembra nenhuma questão. Essa cadeia do fosfolipídio, ele parece um palito de fósforo. Tem uma cauda, que é apolar, e tem uma cabecinha, que é polar. Sempre assim funciona. Então, você tem lá, parece uma cabeça de fósforo, parece um palito de fósforo. Você tem uma cauda que é hidrofóbica, que é insolúvel em água, e tem uma ponta cabeça hidrofílica. Assim funciona. Então, quando você faz Enem, porque nem assim, são 2 finais de semana, não sei se você vai fazer a prova virtual ou presencial, de qualquer maneira, 90 questões. Na hora que você termina aquela nogentésima questão, você está morto. Você vê ela parece um zumbi. Aí no outro domingo tem de novo, aquela prova muito cansativa. Você só lembra que fez o Enem. Agora, lembrar de uma questão, isso jamais. Mas tem 2 provas consecutivas em que ele faz esse tipo de desenho. Parece um palito de fósforo. Tem o palito, que é hidrofóbico, e a cabeça do palito de fósforo seria uma parte polar, que seria solúvel em água. Então, só isso para lembrar. Que eu tenho uma parte apolar e uma parte polar, muito parecido com o detergente e com o sabão. Sabão tem uma parte apolar e tem uma cabeça polar. O fosfolipídio tem o mesmo comportamento. E aí, quase encerrando a parte dos lipídios, entra os cerídeos. Cerídeos que são as ceras, funções das ceras: impermeabilizante, proteção, construção de colmeias. Então, lá a cera de abelha, tem o mel, tal, que é a parte de carboidrato, mas você tem a cera de abelha. Você vai encontrar numa série grande de instrumentos da natureza, mas tem uma cera que eu quero fazer um comentário. É a cera que fica no seu ouvido. O cerúmen, qual que é a função da cera do ouvido? A cera do ouvido tem a função de proteção. Agora eu vou fazer uma outra curiosidade. Você vai tomar banho e vai limpar o seu ouvido. Como é que você limpa o seu ouvido? Seja bem sincero, como é que você limpa o seu ouvido? 99% das pessoas vai falar assim, eu limpo meu ouvido com cotonetes, ou aquelas cerdas azuis, verdes, que tem algodão nas pontas. Nem sei o nome, tem vários nomes, mas eu sempre falei que é cotonetes, então fica lá. Você limpa com cotonetes, e não é. Se um dia você for num otorrinolaringologista, soletre otorrinolaringologista, não precisa. Então, se você for no otorrino e falar assim, doutor, eu preciso limpar meu ouvido, como é que eu limpo meu ouvido de forma correta? Ele vai falar assim, minha criatura, repara que Deus fez você com 5 dedos, tem gente que perdeu uns dedos, tá, mas você tem os 2 dedinhos que cabem perfeitamente no buraco do ouvido. Que nojo, é teu ouvido, é tua cera, é teu dedo, você está tomando banho, vai lá, cutuca, o que sair com o teu dedo é o suficiente para fazer a devida limpeza. Aí a pessoa vai ficar aquele alaranjado, aquele negócio marrom lá dentro. Se você tiver com excesso de cera, o ideal é que você vá no médico para fazer uma limpeza. Se você usar um cotonetes, você consegue até remover uma pequena quantidade, mas você empurra uma outra quantidade. Aí você faz isso uma vez, 2 vezes, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e chega num certo período da vida que você está com um problema de audição. Não porque está surdo, mas está com o ouvido entupido. E para quem gosta desses negócios de tirar espinha, tirar cravo e tirar cera do ouvido, se você entrar depois no YouTube, você vai ver lá como se retira a cera do ouvido. O otorrino, ele usa lá uns produtos que vai removendo, você tira, é uns calhamaços desse tamanho, assim, de gordura, de cera que você tem no ouvido. Então, o excesso pode causar problemas de audição. Agora, aquilo que se tira com o cotonete muitas vezes está empurrando, então o ideal não é fazer a limpeza. O cotonete tem como função secar o ouvido, para evitar infecções, bactérias, essas coisas do gênero. Então aí tem os cerídeos. E para fechar os lipídios, os carotenoides. Todo mundo já ouviu falar do pai, da mãe, da tia, da avó, que o seu prato tem que ser colorido. Por que o prato tem que ser colorido? Porque você precisa dos carotenoides. Para que servem os carotenoides? Eles são precursores da vitamina A, beta-caroteno. Tem até, para quem gosta de ir para a praia e gosta de ficar bronzeado, você tem que usar cenoura e bronze. Por que cenoura e bronze? Porque tem caroteno, beta-caroteno. E esse beta-caroteno, ele vai virar a vitamina A. É a vitamina A que faz com que o seu bronze, o bronzeado, fica mais permanente, fica mais bonito.
Então, você precisa de alimentos ricos em cores. Então, você vai ter lá tomate, você vai ter berinjela, você vai ter pepino, você vai ter cebola roxa, vai ter kiwi, laranja, abacate, morango, tudo que se tiver cores tem carotenoides. Então, do amarelo ao vermelho de frutas, vegetais, fungos e flores são os processos. Flor, professor, sim, tem lá couve-flor, tem alcachofra, tem várias coisas que você... E fora tem gente que come flores mesmo. Ou seja, se tiver cor, tem carotenoides. Então, é importante para o nosso tipo de alimentação. Então, fecho a primeira classe dos nossos compostos bioquímicos, que são os lipídios. Aprenderam a lição? Lipídio não é só óleo e gordura. Nós temos outras classes, como os fosfolipídios, carotenoides, os cerídeos. Isso faz, todas essas moléculas, essas substâncias fazem parte dos nossos lipídios. Outra classe especial, vamos falar sobre glicídios, carboidratos, açúcares, glúcides. Tem vários nomes que vocês vão encontrar por aí. Verdade, não posso demorar mais no banho, tá? Mas vamos lá, a pergunta já foi. Então, o que é um carboidrato, glucídio, glicídio? Para quem já fez dieta alguma vez na vida e saiba que dieta nunca, deixa eu baixar isso aqui, dieta não funciona. O que é uma dieta? Pronto, agora ninguém me incomoda mais. Então, dieta, vamos cortar o carboidrato, vamos cortar a proteína. Não funciona. Toda vez que você faz essas dietas radicais, que você corta de maneira drástica, na hora que você volta à alimentação normal, aí você tem o processo que engorda de novo. Aí você emagrece, engorda, e nesse emagrece, engorda, chamado de efeito sanfona, surge o quê? Estria, celulite, a pele fica flácida, é um problema. Então, o que você tem que fazer? Uma reeducação alimentar. Cortar, não cortar, reduzir. Nossa, precisa fazer dieta. Cortar carboidrato é uma coisa complicada, porque tudo que é bom tem carboidrato. Arroz, batata, macarrão, frutas, de uma forma geral, são ricas em carboidrato. Então, o que eu vou fazer se eu vou cortar carboidrato? O que você tem agora é um negócio chamado low carb, ou seja, é uma alimentação que tem mais proteína e menos carboidrato, mas que dá uma fome depois. Para quem já fez dieta, no primeiro prato você fica assim, nossa, segunda-feira, dia mundial de início de dieta. Segunda-feira é dia início e terça é final, já morreu ali. Ou seja, você começa comendo uma proteína ali, só que chega uma hora do dia que teu começa a tremer, você começa a passar mal, começa a ficar tonto, porque o teu corpo está precisando do quê? De açúcar, está precisando de carboidrato. Aí você vai na padaria e se acaba num sonho, num pudim, à noite uma lasanha com mais 1 quilo de macarrão, que delícia e tal. E aí a tua dieta já foi. Então, o carboidrato, um glicídio, glúcide, funciona dessa maneira. O que você tem aqui? Deixa eu só voltar para o sistema, que aqui, cadê vocês? Cadê? Aqui, será que tá aqui? Fugiu? Tem meu Meet. Vocês fugiram daqui. Tá tudo bem, mas eu vejo por ali. Então, quando você trabalhar com esse processo de carboidrato, glicídio, glúcides, eu preciso de uma definição. Eu coloquei uma definição aqui, muito longa, mas é a definição de livro de biologia. Tentei fazer isso, mas acabei ganhando do F. Sempre assim. Vou fazer dieta, você acaba engordando. Tudo que é radical não funciona. Então, se você tiver uma reeducação alimentar, reduzir algumas coisas, compensar um alimento com outro, nossa, eu vou comer tantos quilogramas de arroz. Coma mais salada e reduza. Aí você percebe que você consegue ir fora aqui. Dieta sem atividade física não adianta absolutamente nada. Você pode até emagrecer, mas na hora que você come o primeiro brigadeiro, já voltou. Então, precisa aliar uma atividade física, precisa aliar uma alimentação saudável. Volta e meio você tem algumas recaídas. Nossa, parei de tomar refrigerante. Pô, que vida sem graça. Já pensou, você olha para trás, nossa, fiquei 20 anos da vida sem tomar nada, sem poder comer um brigadeiro. Esqueça. Você tem que fazer uma reeducação. Agora, o que é um carboidrato? Carboidrato ou glicídios, também chamado de glúcides, são compostos sintetizados pelos organismos vivos, pertencentes à função mista poliálcool e aldeído e poliálcool-cetona, bem como os compostos que por hidrólise produzem esse composto de função mista. Trocando por miúdos. O que é um açúcar? É uma cadeia carbônica, ou seja, produzida por um ser vivo, que apresenta poliálcool aldeído ou poliálcool cetona. Professor, parece uma aula de biologia, é bioquímica. Só que a biologia é muito estranha, eles querem complicar a tua vida. Lá na biologia, eles chamam isso de aldose e cetose. Lembra disso? Só que eles nunca explicaram para você por que é aldose e por que é cetose.
Eu vou explicar isso para vocês já já. Então, para ser um carboidrato, a princípio, carboidrato tem carbono com água. Portanto, a grande parte dos carboidratos é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que isso não é uma lei, porque você vai encontrar carboidratos que, além do carbono, oxigênio e hidrogênio, tem outros elementos como enxofre e nitrogênio. Então, carboidrato é um carbono hidratado. Carbono com água, carbono, hidrogênio e oxigênio, que apresentam as funções mistas poliálcool aldeído, aldose, e poliálcool cetona, cetose. Você já reparou que todo monossacarídeo, ele é formado por uma terminação ose? Como assim ose? Glicose, frutose, sacarose, galactose, maltose. Ai, que cerveja, tá, maltose. Tudo isso tem terminação ose. O que representa a ose? Poliálcool. Tudo aquilo que termina com ose indica a presença de um álcool. Agora, aldose, aldeído com álcool, cetose, cetona com álcool. Isso que você tem. Então, resumindo, carboidrato é uma molécula, biomolécula, melhor dizendo, que tem produção pelo ser vivo, que apresenta álcool e aldeído, álcool e cetona. Ponto. Resolve o que você tem na biologia. Então, repare, isso aqui tudo está no livro de biologia. E eu resumo isso da seguinte maneira. Um carboidrato é uma molécula, biomolécula formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, que apresenta álcool e aldeído, aldose, álcool e cetona, cetose. Ponto. Resolve esse nosso sistema. Tanto que aqui eu vou mostrar, ó. Aliás, isso aqui a gente já viu, ó. Aliás, não. Mono, oligo e polissacarídeo a gente já vai ver. Deixa eu só colocar nos monossacarídeos. O que é um monossacarídeo? O monossacarídeo é a definição de carboidrato. Reparem que eles se dividem em aldoses e cetoses. A terminação ose, tem que fazer isso, mas tá. Então, a terminação ose indica que eu tenho poliálcool, várias hidroxilas. A aldose, que vem de aldeído, e cetose, que vem de cetona. Se vocês observarem bem aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas também. Só que aqui eu tenho um aldeído, eu tenho uma aldose, e aqui eu tenho C dupla O entre carbonos, eu tenho uma cetona. Aqui eu tenho a molécula de frutose, e aqui eu tenho a molécula de glicose. Então veja bem, a molécula de glicose é uma aldose, e a molécula de frutose é uma cetose. Tive uma curiosidade, há 2 anos atrás, na prova de biologia, a última questão da prova de biologia perguntou assim: classifique a glicose e a frutose em aldose e cetose. Professor, eu vou ter que decorar isso? Tem que decorar, mas tem uma dica prática. Repare que frutose é uma cetose. Frutose, cetose. A terminação tose é igual para as duas. Então, você olha a terminação. Aquela que termina com tose é a frutose, portanto, cetose é uma frutose, enquanto sobra a glicose para a aldose. Uma dica meio ridícula, mas não há desespero, funciona. Então, veja bem, ou você decora que a frutose é uma cetose e que a glicose é uma aldose, ou lembra da terminação cetose. Tose significa que eu tenho a frutose. Esses são os 2 principais monossacarídeos. 2 principais, mas tem mais. Tem lactose, tem maltose, tem vários desses sistemas aí. Então, a principal função dos monossacarídeos simplesmente é a base dos nossos polissacarídeos, dos nossos açúcares. Então, são incolores, sólidos cristalinos solúveis em água e solúveis em solventes apolares. Não geram carboidratos mais simples por hidrólise, ou seja, é a menor estrutura que você pode ter. É a menor estrutura. É o monossacarídeo. Só que além da glicose e da frutose, você vai encontrar aqui, ó, a ribose, desoxirribose, que tem forma estrutural, glicose, frutose e galactose. Então, isso você encontra dentro do nosso sistema. Então, função dos monossacarídeos, eles têm função energética e estrutural. Então, aqui eu citei aqui 2, 4, 5 monossacarídeos importantes no nosso dia a dia. Agora, quando eu falo em outros açúcares, eu posso falar em oligossacarídeos. Aliás, isso aqui não me interessa. Isso aqui pula, isso aqui, só para complicar a nossa vida, pula um pouquinho isso aqui. É só forma de cíclica, agora sim. Oligossacarídeos. O prefixo oligo, você já ouviu falar em oligocarquia, ou seja, poucas instituições.
Oligosacarídeos significa que tem poucas estruturas de açúcares, de monossacarídeos. Constituem estruturas de 2 a 10 monossacarídeos. Então, o mais importante, o mais famoso desses oligosacarídeos é a sacarose. É o açúcar comum que você tem em casa, que adoça o chá, o café, essas coisas do gênero. Então, oligo significa poucos. Professor, mas quanto poucos? De 2 a 10. Os blocos constituintes dos oligosacarídeos são ligados entre si através de ligações glicosídicas. Para quem nunca ouviu falar nisso aí, então, olha bem. Eu tenho um monossacarídeo e outro monossacarídeo. Eu vou formar um ou um oligosacarídeo. Como é que esses monossacarídeos se unem? Se você lembrar a aula da semana passada, eu falei sobre polímeros. Existem polímeros de adição e polímeros de condensação. Polímeros de adição, um vai somando no outro como se fosse uma brincadeira de Lego. Mas os polímeros de condensação, você vai pegar os dois monômeros e vai sair uma cadeia pequena, geralmente água ou HCl. O que acontece aqui? Ó? O monossacarídeo, ele é uma ose. O que representa a ose? Várias hidroxilas, vários grupos OH. Esse grupo OH do primeiro sacarídeo interage com o segundo grupo OH do segundo monossacarídeo. A hidroxila de um pega o hidrogênio de outro para formar o quê? A molécula de água. E os dois monossacarídeos formam um disacarídeo. Só que como eu tenho mais hidroxilas, essas hidroxilas podem pegar outros monossacarídeos, formando uma cadeia com 3, com 4, com 5, com 10, com 100, com 1000, com 1 milhão. Professor, mas existe sim os polissacarídeos que você vai estudar já já. Só que como é que eu chamo a ligação de dois monossacarídeos? Ligação glicosídica. Provavelmente você vai lembrar da biologia, quando você pega 2 ou mais aminoácidos e forma a ligação peptídica. Mas quando você tiver 2 ou mais monossacarídeos, a ligação é glicosídica. É só lembrar da glicose. Como é que eu chamo a ligação entre 2 ou mais monossacarídeos? Ligação glicosídica. E pergunta da química: que função orgânica é produzida entre 2 monossacarídeos? O que é esse O? Mensagem subliminar. Quer ver? Difícil. Como é que eu chamo a função orgânica em que eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais? Como é que eu chamo a função orgânica em que eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais? Um éter. Portanto, genial, Gabriel. Você já matou a questão. Uma questão difícil, mas tinha uma mensagem subliminar. Um éter. Como eu tenho 2 carbonos, um para cada monossacarídeo, eu tenho a formação de um éter. Isso é ligação glicosídica. Só que na prova, ele vai colocar assim para você, quer ver? Isso daqui. Aí imagine se virando a folha, dá de cara numa questão dessas, a primeira coisa que vem à sua mente é: meu Deus, Santo Anjo, Nossa Senhora, os orixás, anjos, santos, tudo que se puder imaginar são invocados agora. Nossa, professor, mas olha o tamanho dessa reação. É só para você entender que eu tenho a hidroxila de um monossacarídeo reagindo com o hidrogênio de outra hidroxila. A hidroxila pega o hidrogênio, não precisa para ver a cor vermelhinha, lá tá. Isso aqui, com isso aqui, forma a molécula de água, e esse oxigênio se prende àquele outro monossacarídeo, para formar o quê? Um éter. E nessa formação do éter que você tem a chamada ligação glicosídica. É só isso que ele pode perguntar. Só. Nada mais. A hidroxila de um açúcar de um monossacarídeo, pega o hidrogênio de outra hidroxila do segundo, para formar a água e formar a chamada ligação glicosídica. Qual é a função orgânica que eu vou encontrar numa ligação glicosídica? O éter. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, quando eu falo, isso aqui não me interessa, quando eu falo em oligosacarídeos, tem uma reação que você precisa anotar. Precisa anotar, isso que é obrigatório. É a sacarose. É o açúcar nosso de cada dia a dia. É aquele açúcar que você coloca em bolo, aquele açúcar que você tem em doce. É o açúcar que faz a nossa vida mais feliz e que deixa a gente gordo também. Mas, de qualquer maneira, é esse açúcar a sacarose. Então, a sacarose é um disacarídeo. O que é um disacarídeo? Disacarídeo porque tem duas moléculas de monossacarídeos. Então, disacarídeos são glicídios que, por hidrólise, resultam em 2 monossacarídeos. Tem vários importantes, mas vou colocar aqui como sacarose. A sacarose faz um processo de hidrólise
hidrólise, ou seja, quebra pela água, formando glicose e frutose. Quantas e quantas vezes você já viu isso na biologia? Que vê onde? Fermentação. Você pega a sacarose, coloca ela em água, para ver se você pegar um copo com água, por exemplo, deixa eu pegar meu copo aqui, ó. Se eu pegar esse copo com água aqui e colocar açúcar aqui dentro e pegar uma colher e mexer, vou produzir glicose e frutose? Não. Se você colocar açúcar em água, você vai ter açúcar na forma de solução, só. Você não produz glicose e frutose nesse sistema. Por quê? Porque para ter a hidrólise eu preciso de uma enzima, e essa enzima tem um nome bonito, ele é chamado de Saccharomyces cerevisiae. Cara, professor, como é que escreve isso? Não precisa. Saccharomyces cerevisiae é fermento biológico, aquele para fazer pão, bolo, essas coisas do gênero. E esse fermento, ele vai quebrar o açúcar em glicose e frutose. Aí o que eu faço com frutose e glicose? Fermentação. A fermentação da glicose ou da frutose vai produzir álcool mais gás carbônico. E o álcool pode ser utilizado, por exemplo, para fabricação de bebidas destiladas, fabricação do etanol, produção do álcool gel, tudo isso é produção desse material. E qual que é a matéria-prima? A sacarose. Essa reação é importante. Então, isso aqui, volta e meia, aparece em prova, professor, mas eu tenho que saber isso? Tem que saber. Isso aqui é obrigatório. Que a sacarose, ela faz um processo de hidrólise, quebra com a água, produzindo glicose mais frutose. E aí, se eu quisesse continuar a glicose e a frutose, pegaria uma enzima chamada zimase, quebraria ela em etanol e gás carbônico, processo de fermentação. É lógico que o processo é muito mais complexo do que eu estou comentando, mas que é um disacarídeo importante para o nosso dia a dia, é. Além da sacarose, eu posso citar outros disacarídeos importantes. A maltose. Essa maltose, nesse calor, seria uma maravilha, hein? Provavelmente você já viu uma mistura de água com maltose e lúpulo, por exemplo, que é a chamada cerveja. Ah, professor, cerveja, assim, você não precisa falar que é cerveja, você fala que vai tomar uma água maltada com lúpulo. Pronto, resolve. É cerveja. O que é a maltose? É uma mistura de duas moléculas de glicose. Repare que a sacarose era uma glicose e frutose. Quando duas moléculas de glicose interagirem, vão formar a maltose presente nos cereais. Trigo, a cevada, essas coisas do gênero. Sacarose, que é a glicose e frutose, cana-de-açúcar, e a lactose. Outro disacarídeo que volta e meia que faz parte do nosso material. Por quê? Porque tem gente que tem intolerância à lactose. Não tem certas bactérias que conseguem quebrar essa glicose e a lactose, e o principal componente é o leite. Então, 3 disacarídeos importantes. Eu falo que o mais importante deles é a maltose. Por quê? Porque você tem cereais por aí, você pode fazer uma granola, uma cerveja, tal, você tem algumas coisas importantes aí. Então, a maltose, sacarose e lactose são 3 disacarídeos facilmente encontrados no seu dia a dia. E para fechar a parte dos açúcares, polissacarídeos. Olhem bem, agora como a língua portuguesa me ajuda. Monossacarídeo, uma estrutura de açúcar, e essa estrutura não é mais hidrolisada. Oligosacarídeo, oligo poucas, de 2 a 10. A sacarose, a maltose e a lactose são os exemplos clássicos, e poli significa muitos. São polímeros de 10, 100 e até milhares de unidades monossacarídicas unidas através de qual tipo de ligação? Lembra que quando 2 ou mais monossacarídeos se unirem, vão se unir através da ligação glicosídica, que contém qual função orgânica? Éter. Sempre assim, é a parte essencial que você vai ter que lembrar. Suas funções mais importantes na bioquímica, nos animais ou nas plantas, é fonte de reserva, armazenamento de energia e componentes estruturais. Ou seja, para que serve um polissacarídeo? Polissacarídeo, reserva de energia, fonte de energia, nós precisamos disso para manter nosso corpo ativo. Nesse exato momento, tem gente que está escrevendo, tem gente que está olhando para o computador, e tem gente que está assim, parado. Mas mesmo parado, o seu cérebro é uma máquina de queimar caloria. Só para você ter uma ideia, teu cérebro ele queima de 30% a 40% de toda a energia que você tem disponível. Então, se você quiser fazer uma dieta, faz uma dieta mental, vai ler, vai estudar, você vai gastar energia e vai emagrecer. Então, em vez de ficar malhando academia, se bem que é importante você fazer atividade física, mas a atividade cerebral é o órgão que mais gasta energia do nosso organismo. Então, você precisa de açúcar, precisa de carboidrato, precisa de energia rápida
Muitas vezes, macarrão, arroz, batata, são fontes de energia rápida, e alguns deles são formados de polissacarídeos. Quais são os principais polissacarídeos? O glicogênio. Então, o glicogênio, então, a biologia explica assim, você acabou de comer alguma coisa, se comeu macarrão. O macarrão, ele entra no seu organismo e vai virar glicogênio. Se você não gastar esse glicogênio no decorrer do dia, o que esse glicogênio vira através de reações bioquímicas complexas? Vira gordura. Por quê? Porque gordura é uma fonte de armazenamento de energia. Pessoal, por que a gente engorda? Porque é um processo de evolução. Se você voltar o seu tataravô a 2.000, 5.000, 20.000 anos atrás, eles não tinham comida como nós temos hoje. Ele tinha que ir atrás da comida, ele tinha que caçar comida quando tinha. E aí o que você precisava? De uma reserva de energia. Se você não comesse hoje, não comesse amanhã, não comesse durante 3, 5, 10 dias, você tinha uma reserva de energia. Por isso que nós fizemos essa evolução. Então, por que engordamos? Se você analisar, é um processo de evolução, 100 mil, 200, 1 milhão de anos. E nós começamos a engordar para valer nos últimos 30, 40 anos. Ou seja, se você perguntar para sua avó como é que era a comida, era uma comida racionada, não tinha excesso, não tinha nada extraordinário, fora que nós não temos as gordices que nós temos hoje. Hoje você vai no telefone, eles trazem as gordices para você. Você vai nessas lanchonetes de comida rápida, ou seja, fast food da vida. Se você pegar, alguém já viu a quantidade calórica que tem nesses negócios? Se você for, por exemplo, eu vi nesses dias do McDonald's, eu vou fazer uma pequena propaganda, mas não é muito saudável. Então, se pegar aquele número 1, 2 hambúrgueres, queijo, alface, um molho especial, um pão com gergelim, mais a batata frita, mais o suco ou o refrigerante, 1.900 quilocalorias. 1.900. E você só precisa de 2.000. Portanto, o único lanche, o único que você deveria comer durante o dia seria esse número 1. Você só consegue comer isso durante o dia todo? Não. E normalmente, quando você vai nesses negócios, você pega também como sobremesa um milkshake que tem mais 600, 700 quilocalorias. Ou seja, o que você precisa no dia já estourou em 500. E aí você vai comer mais outras coisas e acaba engordando. Então, a fonte rápida de energia é carboidrato. Então, glicogênio, amido, celulose tem função estrutural, quitina, função estrutural, e ácido hialurônico, que agora virou famosinho, porque ele está usando muito bem usado aí na parte da parte cosmética. Então, você tem lá marcas de expressão, preenchimento com ácido hialurônico, para quem já fez algum procedimento estético, ou cuida bem da pele, usa algum creme com ácido hialurônico. Por quê? Porque ele tem função estrutural, cimento celular. Ele consegue amenizar, suavizar marcas de expressão, rugas, essas coisas do gênero. Então, aqui nós temos 5 polissacarídeos importantes e facilmente encontrados no nosso dia a dia. E para fechar essa aula de bioquímica, faltam as 2 últimas funções, tenho tempo de sobra, tenho aminoácidos e proteínas. Aí entra novamente para quem já faz dieta, ou já fez dieta, ou para quem vai para academia. Veja bem, vocês têm como professor, matemático, o professor Pedro Adriano. Vocês têm o professor Pedro Adriano, professor de vocês? Alguém confirma se é ou não, senão continua a minha história. O professor Pedro Adriano, o sonho dele era ir para uma academia. Sim, perfeito. Então, o Pedro Adriano, vocês percebem nas aulas assim, que ele é muito magro. Quando ele está de frente, parece que ele está de lado. E quando ele fica de lado, parece que ele foi embora. Nossa, cadê o professor? Eu estou aqui, voltei e tal. O sonho dele era virar monstrão de academia. Ficar com aqueles braços musculosos e tal. Chega assim, onde que fica? É por ali, ó, tal. É o sonho dele. Então, o Pedro Adriano, ele precisa fazer uma alimentação rica em proteína. Para quem já foi para academia, ou para quem vai para academia, tem que tomar aqueles whey protein, tem que usar proteína, porque é construção do músculo, massa magra, aí você fica mais musculoso. Então, você imagine o Pedro Adriano monstrão. Acho que tem que nascer de novo. Mas, de qualquer maneira, eu preciso de uma alimentação que tenha aminoácidos e proteínas. O ideal mesmo, como todo e qualquer nutricionista prega, que você tenha uma alimentação diversificada. Que você tenha proteína, que você tenha carboidrato, que você tenha aminoácidos, que você tenha açúcares, tudo de maneira dosada. E aí entra aquelas brigas homéricas. Tem gente que prega o veganismo, o vegetariano e o carnívoro. Só que, veja bem, cada um tem livre-arbítrio, cada um gosta de comer o que quer. Só que não precisa se intrometer na vida dos outros. Tem muita gente chata aí que fala assim, nossa, sabia que você está comendo um cadáver?
Tá? Sim, sabia que você está comendo uma alface? Sabia que você está comendo um tomate? Sabia que o tomate também foi um ser vivo? Na hora que você tirou o tomate do pé, você matou ele. Por que as pessoas têm mania de se intrometer na alimentação dos outros? Se a alimentação deles é saudável, o corpo dele está saudável, deixa ele comer o que ele quiser. Nossa, sabia, professor, que tem gente que come tofu? Tá? Que gosto que tem tofu? Tem gosto do molho que você coloca. Se colocar ele no shoyu, vai ter gosto de shoyu. Se você colocar no mostarda, vai ter gosto de mostarda. É aquilo. Tem gente que come aquilo. Nossa, eu adoro aquela picanha. Aquela picanha assim que se coloca na grelha, fica assim, 15 segundos, vira 15 segundos, corta. Você vê assim, aquele líquido vermelho lá, aquela gama-globulina saindo lá. Nossa, aquilo é maravilhoso. Tem gente que não gosta. Só que a alimentação correta, ela tem que ter todos os ingredientes. Tem que ter carboidrato, tem que ter lá as vitaminas e tem que ter proteína. Precisa da proteína. Tem muitas vezes o pessoal entra nessas modinhas, nossa, a partir de agora eu vou virar vegano. E a alimentação falta proteína, começa a ficar doente. Ou então tem excesso de proteína, falta nutrientes, fica doente também. Nossa, tem uma dieta das proteínas, vou comer só carne a partir de agora, só whey protein. Vai ficar doente. Simplesmente por quê? Porque eu preciso de todos esses ingredientes para ter uma alimentação muito saudável. Só que o que é um aminoácido? Aqui ficou fácil. Nossa, esse filme ficou horrível aqui. De qualquer maneira, vou fazer a leitura aqui. Ó. Proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Ficou horrível esse vermelho. Mas de qualquer maneira, fiz a leitura. Proteínas são polímeros de condensação de alfa-aminoácidos. Aí eu prefiro a biologia. A biologia fala assim: quando você pegar 2 ou mais aminoácidos, vão formar um peptídeo. Esse peptídeo com outros peptídeos vão formar uma proteína. Portanto, proteína é um polímero. E qual é a base de repetição dessa proteína? Aminoácidos, ou mesmo aminoácido, ou aminoácidos diferentes. E repare que eles são polímeros de condensação. Por quê? Porque quando eu pegar 2 aminoácidos, eles vão se unir, vai sair uma molécula de água e vai formar o nosso peptídeo. E vários peptídeos vão formar uma cadeia gigantesca, que é um polímero, que é uma proteína. Só que vejam bem, todas as proteínas, elas são formadas por alfa-aminoácidos. Professor, o que é um aminoácido? Separa. Aminoácido. Que funções orgânicas eu vou ter num aminoácido? Amino e ácido. Portanto, se bem que a função correta seria amina, mas como a função orgânica principal é o ácido, o radical amina passa a ser chamado de amino. Então, eu tenho amina e ácido, tenho amina e ácido e assim por diante. Só que para ser um alfa-aminoácido, eu presto atenção no carbono 2. O carbono 2 é chamado de carbono alfa. Para ser um alfa-aminoácido, para formar proteína, você tem esse tipo de sistema. Quer ver? Eu vou desenhar aqui, fica mais bonito para vocês. 1, 2. É esse carbono aqui que vai me interessar. Nesse carbono 2, obrigatoriamente, você tem preso o ácido carboxílico, C-O presa OH. Nesse carbono 2, você tem o grupo amina. Nesse carbono 2, você vai ter um hidrogênio. E nesse carbono 2, você vai ter um outro radical. Todos os alfa-aminoácidos são parecidos. Eles têm um carbono 2 com ácido carboxílico num lado, amina do outro, hidrogênio numa outra extremidade e na outra ligação um radical qualquer. E esse radical pode ser inclusive o hidrogênio. A glicina é o hidrogênio. Aí se você pegar ali, só voltar um pouquinho aqui, ó. Se você pegar a alanina, ó, no carbono 2 eu tenho amina, tenho hidrogênio, ácido e outro hidrogênio. Isso é glicina. Agora, na alanina, você tem o ácido, você tem a amina, tem o hidrogênio e tem o radical, metil. Isso é aminoácido, alfa-aminoácido. Então, para ser um alfa-aminoácido, deixa eu voltar para cá, eu preciso, no carbono 2, ter o ácido carboxílico, o grupamento amina NH2, um hidrogênio e um radical. É assim que funciona um alfa-aminoácido. Tem que estar o grupamento 2. No carbono 2, eu tenho que ter o grupamento amina, ácido e hidrogênio. Essa é a caracterização do nosso alfa-aminoácido. Um pouquinho da biologia e um pouquinho de alimentação, um pouquinho de nutrição do nosso dia a dia. Quer ver? Os aminoácidos, eles podem ser não essenciais e essenciais. O que são os aminoácidos não essenciais? São os aminoácidos produzidos pelo organismo. Todo mundo produz, todo mundo. Agora, os essenciais
são os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e são obtidos unicamente pela dieta, pela nossa alimentação. E aí que vem essa batalha de vegano, vegetariano e pessoa que gosta de carne. Você precisa de todos os 20 aminoácidos, os não essenciais e os essenciais. E aí, muitas vezes, o pessoal começa a parar de comer carne, mas não repõe a proteína necessária. Não repõe. Ah, professor, mas feijão tem proteína. Tem, mas tem pouca proteína frente a um bife, frente a um material. Então, você teria que comer mais proteína para fazer devidamente o rearranjo, o equilíbrio dessa alimentação. Ah, mas eu tenho outras fontes, sim. Você pode pegar carne de soja, você pode pegar o feijão, você pode pegar outros alimentos ricos em proteína e compensar a carne. Pode, desde que você tenha tudo isso dosado. Então, se você inventar de ser vegano, de ser vegetariano, vai no médico, vai no nutricionista, que ele vai fazer uma dieta que vai deixar você completamente em equilíbrio com a natureza. Então, é importante. Não vá assim, eu vou comer conforme o que vê na internet. Não vá. Vá através de ajuda médica, vai através de profissionais competentes que isso dá certo. Então, se você gosta de ser vegano, gosta de ser vegetariano ou gosta de uma certa alimentação, veja a alimentação correta. Então, tá lá. Observação, precisamos de todos os aminoácidos para processos de produção de proteínas. Então, muitas vezes falta 1, 2 aminoácidos, começa a ter uma síntese proteica errada, o organismo fica adoecido. Então, isso é o problema. Agora, quais são esses aminoácidos não essenciais e essenciais? Eu coloquei aqui uma tabelinha deles. Glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, arginina, ácido aspartico, glutâmico, histinina, fenilanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. Esses são os 20 aminoácidos. Sugestão: o dia que vocês tiverem algum animal de estimação e vocês não têm nome para dar para ele, aqui tem uma sugestão. Fecha o olho e fala assim: o nome do meu cachorro vai ser tirosina. Nem fica cadela, tal. Eu já tive um cachorro chamado triptofano. Parece um cachorro gigante, triptofano, vem cá. Era um cachorrinho pudo, pudo pequenininho, tipo tamanho zero e tal. Parecia que era um cachorro gigantesco pelo nome, triptofano. Você já pensou aqui? Quero que você dê o nome dele de triptofano, valina, alanina, serina, tem outro nome aqui que eu vi aqui, que viu? Se tiver gata, olha, lisina, nome bonito para gato, olha, teroína, triptofano, nome poderoso, cachorro brabo, tal, pode trazer esses nomes. Ou então, se um dia vocês tiverem uma filha ou um filho e não tem sugestão de nome, aqui também tem sugestão. Quer ver? Se você tiver gêmeos, aqui, ó, leucina, isoleucina ou lisina e leucina. Olha só, dupla, tal, horrível. Mas, de qualquer maneira, aqui temos os nossos 20 aminoácidos aí. Temos aí. Então, o dia que vocês tiverem não tiverem sugestão aqui, ó, tionina, alanina, é bonzinho. Lisina, nome bonzinho, valina, nome bonzinho, serina, nome bonzinho, alanina, agora triptofano, aspartico, tal, veja bem, aspartico, outro nome bonito pro cachorro, aspartico, vem cá, um cachorro desse tamanho assim, aquele pincher, que tem o vizinho aqui, volta e meia, vocês estão vendo aí, estão participando da aula, é o aspartico. Então, aspartico, triptofano, nome poderoso para cachorro brabo, ou então para filho brabo, tal. E aí, se for uma coisa mais delicada, dá o nome de valina, lisina, cisteína, serina, são nomes mais delicados, mas eles estão todos aqui. Agora, o que acontece? Uma parte importantíssima, professor, a gente não precisa decorar essa tabela? Não. Eu só voltar aqui só mais uma vez. Não precisa decorar, jamais, jamais. No curso superior, para quem vai fazer medicina, odonto, farmácia, medicina veterinárias biológicas de uma forma geral, lá vai precisar. Não só decorar os nomes, não. Você vai ter que decorar também as fórmulas desses compostos. Então, vai ter um processo um pouquinho maior. Mas, por enquanto, para o nosso vestibular, você não precisa decorar absolutamente nada. Absolutamente nada. É bom lembrar alguns nomes importantes aí, então. Então, depois eu decoro. Depois, exatamente. Então, primeiro, agora, passe da primeira para a segunda fase e da segunda fase para o vestibular. Então, isso 2021. E é engraçado, 2020 está sendo um ano muito complicado. Algumas pessoas morreram, as pessoas estão muito isoladas, a gente perdeu o emprego. Agora, 2021 para vocês vai ser um ano da sua história. Por quê? Porque você foi persistente, você batalhou 2020, foi lá na prova do Enem, vai passar. E eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês fizessem o seguinte. Então, 2021, já no começo do ano, tem prova do Enem, já em fevereiro tem prova da Federal, abriu a segunda fase. Eu não sei quando que vai dar esses resultados aí, mas o meu sonho mesmo que vocês estejam lá no Facebook, lá no Instagram, e fala assim, resultados da Federal do Paraná, aprovado.
Aí depois sai a lista do Enem, e você é aprovado de novo. Então, veja bem, você vai ser aprovado pela Federal e pelo Enem. E lá você vai colocar um post assim. Coloca assim, se foi aprovado 2 vezes, coloca assim, ops, de novo. Eu vou achar isso fantástico. Então, veja bem. Então, você vai ter uma série de aprovações. Você vai ter um problema sério. Qual curso que eu vou escolher? Só que você vai ser aprovado pelo Enem e pela prova da Federal. Quando você for aprovado nos dois, coloque lá no Facebook e no Instagram assim, ops, vírgula, de novo, eu vou entender. Então, parabéns, vocês estão sendo persistentes, é uma questão de trabalho. Trabalho duro, foi um trabalho difícil, mas vocês conseguiram. Estamos quase terminando o nosso ano letivo, semana que vem encerramos com radioatividade. Então, isso é importante. Então, não precisa decorar isso aqui, não precisa. Depois, no curso, você decora. Agora, uma parte importantíssima. Como é que está meu horário? Como é que está meu horário? Como é que está meu horário aqui? Deixa eu ver aqui mais fácil. Tá? Tem mais 10 minutos ainda. Então, o que acontece? Aminoácidos. O aminoácido, ele tem o ácido carboxílico e tem a amina. O ácido carboxílico e a amina. E o que eu preciso que vocês lembrem? Isso aqui é importantíssimo. Talvez seja uma parte mais importante de proteínas e aminoácidos aqui. O ácido carboxílico, obviamente, tem caráter ácido, como já diz, ácido carboxílico tem caráter ácido. E a amina, ela apresenta caráter básico. Olhem bem, anotem isso daqui, se for possível, até desenho ali, ó. Passar o Enem, o EPG, tudo que... coloca ops de novo, pô na alegria, tá, passar... É uma questão de tempo. Vocês vão ver que em abril, não sei quando vai ser os resultados disso, tá, mas na hora que sair, vocês vão ver que a alegria e fora que vocês falam assim, nossa, eu consegui. E outro detalhe, se alguém na rua, na hora que você passar, você vai lá no centro acadêmico, você vai ganhar uma camiseta, bolsa, aí alguém vai desfilar com essa camiseta, com essa bolsa lá na 15. E alguém vai parar assim, nossa, você passou na Federal do Paraná, que sorte, né? Uma voadora ou uma voadeira, porque não foi sorte, não, foi muito trabalho, foi trabalho duro, muitas aulas remotas, muitas vezes horas e horas na frente do computador fazendo exercício. Então, se alguém falar assim que foi sorte, fala assim, com toda a educação, lá no fundo você quer mandar aquela pessoa a um outro lugar, mas você fala assim, não, não foi sorte não, foi muito trabalho, foi muita dedicação, e eu conquistei isso no meu trabalho, na minha raça. Então, algumas frases prontas para vocês falarem depois, fechou? Então, anotando essas coisas aí, ó, e tá tudo gravado depois para vocês lembrarem. Então, vou voltar para cá, que isso aqui é importante. O aminoácido, ele tem o grupo amina e tem o ácido carboxílico. Só que o ácido carboxílico tem caráter ácido e a amina tem caráter básico. Professor, mas pode ter os dois caráteres no mesmo composto? Sim. O caráter ácido e o caráter básico. O que um aminoácido é? Ele é anfótero. Se quiserem anotar essa frasezinha, o que é anfótero? Que reage tanto com ácido quanto com base. Eu recomendaria que você anotasse. Então, veja bem, para quem anotou esse desenho aqui, ó, deixa eu até voltar ali do zero. Viu? Eu tenho um aminoácido. O que o aminoácido tem de especial? Ele tem o ácido carboxílico e tem a amina. Só que o ácido carboxílico, como o nome já diz, tem caráter ácido. E a amina tem caráter básico. Como é que eu chamo essa substância que tem os dois tipos de caráter na mesma estrutura? Eles são anfóteros. O que é anfótero? Reage tanto com ácido como com base. Então, reage tanto com ácido como com base. Anotem e bota a caneta marca-texto em cima, que é importante. Anfótero reage tanto com ácido quanto com base. Tanto que, se eu pegar um aminoácido pode reagir com ácido clorídrico? Pode, porque o grupamento amina tem caráter básico, vai neutralizar o ácido clorídrico. Um aminoácido pode reagir com soda cáustica com hidroxissódio? Pode, porque o hidroxissódio é uma base, ela pode reagir com essa parte do grupo ácido carboxílico e neutraliza. Então, caráter anfótero reage tanto com ácido quanto com base. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, se vocês lembrarem um pouco mais da biologia, agora vocês vão entender da seguinte forma. A biologia vocês só decoraram. Quer ver? Uma frase pronta. Quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vão formar uma ligação peptídica e vão formar uma proteína. Foi assim que vocês aprenderam. Agora, por que forma a ligação peptídica e qual é a função orgânica da ligação peptídica? Assim que vai funcionar. Primeiro, reparem que C-O presa OH, o ácido carboxílico está aqui, a amina está aqui. Vocês aprenderam na biologia assim, a hidroxila do ácido carboxílico reage com o hidrogênio da amina. Tá, mas por que isso acontece? É fácil, agora fica fácil explicar. C-O presa OH é ácido carboxílico, tem caráter ácido.
A amina tem qual tipo de caráter? Básico. Olha só o que acontece com a natureza é. O caráter ácido vai neutralizar o caráter básico da outra cadeia. Então, o que acontece? A hidroxila do ácido pega o hidrogênio para formar a molécula de água, forma a molécula de água, e esse C-O se prende ao nitrogênio para formar a chamada ligação peptídica ou ligação amídica. Por que ligação amídica? C-O preso a nitrogênio caracteriza qual função orgânica? Amida. Aquele macetinho horrível, mas ele funciona. Asmina não tem bola. Como tem a bola do oxigênio, isso aqui é uma amida. Olha só como acontece a natureza. Não é simplesmente o acaso. O caráter ácido do ácido carboxílico reage com o caráter básico da amina. Sai a molécula de água e forma um composto que vai neutralizar esses dois tipos de caráter, formando a chamada ligação peptídica, e C-O preso a nitrogênio caracteriza o quê? Amida. Isso é uma reação importante. Aqui eu deixei tudo aberto para ficar mais fácil vocês visualizarem. Ah, professor, mas eu vou ter que decorar isso? Não, não precisa decorar. Isso aqui não vai aparecer na prova de vocês nem para escrever. Se bem que numa prova discursiva, talvez, na prova de biologia, ele vai pedir para vocês montarem esse tipo de processo. Mas é mais tranquilo. O C-O, a hidroxila pega o hidrogênio para formar água, C-O presa no nitrogênio. O resto da cadeia você simplesmente copia e junta. Acabou. Só uma mera cópia. Sai hidroxila com hidrogênio, sai água, gruda aquelas duas partes e o resto simplesmente você vai copiar. Ponto. Resolve esse sistema. Só para compreender bem aqui, ó, a ligação peptídica. E aqui fica mais fácil para vocês observarem. A ligação peptídica é essa ligação entre C-O e preso a nitrogênio. E qual é a função orgânica produzida na ligação peptídica? Amida. Opa, tá aqui. A ligação amida. Então, a ligação peptídica também é chamada de ligação amídica, porque tem a função amida nesse sistema. Só outra curiosidade. 2 aminoácidos, quando se unem, formam dipeptídeo. 3 aminoácidos, tripeptídeo. 4 aminoácidos, tetrapeptídeo. Quando tiver 10 ou mais, aí você vai ter uma proteína. Então, proteína, quando você tem vários peptídeos. Peptídeo, quando você pega 2 aminoácidos para formar a primeira ligação, que é o peptídeo. E aí você tem a proteína, quando você tem muitos peptídeos formados na estrutura. Mas isso a biologia também já explicou para você. E aí, para encerrar, dentro do meu horário bem certinho agora, só para lembrar mais uma vez aquele caráter ácido básico. Então, olha só, existe um sal chamado Switzer. Não sei se a pronúncia é correta, não sei muito bem alemão, mas do alemão Switzer. Ou seja, o que nós temos? C-O presa ao OH. Essa parte da cadeia tem caráter ácido. E na parte da amina tem caráter básico, na mesma cadeia. Professor, mas esse ácido não pode reagir com essa base dentro da própria cadeia? Sim, é o que acontece. Repare que nós temos uma situação de equilíbrio, que esse hidrogênio ele é doado para a amina para formar carga positiva e carga negativa. Por que os aminoácidos eles apresentam um altíssimo ponto de fusão e ebulição? Porque eles formam o chamado sal interno, eles chamam o Switzer. E antes que alguém pergunte, professor, eu vou ter que saber escrever isso daí? Não, não vai ter que saber escrever, porque a questão vai falar. O Switzer, ou seja, o Switzer é um sal interno, ou seja, o aminoácido, o hidrogênio do ácido carboxílico, ele é doado para o nitrogênio da amina, ficando carga negativa e carga positiva. Eu tenho formação de íons, de polo positivo e polo negativo. Ponto. E essa formação de cargas que deixa o composto com alto ponto de fusão e ebulição. Ponto. Encerro aqui nosso material. Bem sempre pontual, hein? 8h20. Então, encerro aqui a parte dos aminoácidos e proteínas. Mais aminoácido que interessa. Por quê? Proteína nada mais é do que uma junção de vários e vários aminoácidos, vários peptídeos. Então, algumas coisas novas, algumas coisas que vocês não têm ali no material de vocês, mas de qualquer maneira, todos os slides que vocês viram aí na sala, já estão disponíveis lá no seu caderno do A Mais. Então, dá uma olhadinha lá, se você quiser baixar para estudar, sem problema qualquer. Mas que pode ter certeza que é uma aula que vai estar presente no Enem, que vai estar na Federal do Paraná, a vai. Então, fecho por aqui.
ótima quinta-feira, ótimo final de semana para você. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem com a nossa última aula, que vai falar sobre radioatividade. Então, se cuidem, abraço, se cuidem, se protejam bem, se cuidem, porque as provas ainda estão por vir, e vocês precisam ficar bem saudáveis. Então, cuidem e cuidem dos outros. Fechou? Abraço, até semana que vem.